E aí, pessoal, vamos embora resolver essa ficha, né? Foi aí para vocês uma ficha aí apenas com 5 questões. Não foram questões tão difíceis, questões simples, só para a gente começar, só para a gente esquentar. Vem muito mais por aí, certo? É, mas aí é para a gente começar a se exercitar, pôr em prática aí os nossos conhecimentos. E vamos aí à primeira questão, tá? Uma coisa que eu sempre oriento é, dependendo da questão, você ir direto no enunciado. Porque o que é que acontece? Quando você lê o enunciado, você já vai para o texto sabendo o que a questão quer. E muitas vezes, quando você já tem um certo domínio sobre o assunto, você vê o enunciado e já vai direto nos distratores. Distratores são as alternativas. E aí ganha na questão do tempo. Há questões que você só consegue responder com o texto, mas há outras que o texto não é determinante, ele é importante no sentido de dar dando suporte, mas não necessariamente ele ser algo ali que você só vai responder com o texto. Então vamos lá primeiro para o enunciado. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é. Veja, qual é o pressuposto da filosofia medieval? Qual é a sua base? Ela parte a partir de quê? Qual é a compreensão do mundo que a filosofia medieval tem? É uma compreensão religiosa a partir de uma religião judaico-cristã, onde Deus ele vai estar no centro de tudo. A gente pode ler o texto para ajudar? Pode. Mas aí a gente já pode ganhar um tempinho aqui, certo? Sobretudo nessa questão. Vamos às alternativas. O antropocentrismo, a valorização do homem como centro do universo e a crença no caráter divino da natureza humana. Gente, o antropocentrismo, antropos, homem, o homem no centro de tudo. Será? Um pouco estranho, né? Acho que não seria o espírito da filosofia medieval esse. Letra B. A escolástica, a busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. Bem, é correto afirmar que a escolástica ela vai ter suas bases no aristotelismo. Mas será que o aristotelismo era soberano na filosofia escolástica ou ele era uma ferramenta para dar suporte a uma filosofia cristã, a uma filosofia tomista, né? A uma filosofia que tinha a teologia como estando acima? O panteísmo, né, na letra C, o panteísmo, a defesa da convivência harmônica da fé e da razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. Veja, aqui pode ser uma pegadinha muito grande. Há uma tentativa de harmonizar fé e razão? Sim. Mas a crença judaico-cristã não era panteísta. O pan é de totalidade, ou seja, tudo é Deus. Tudo participa da substância divina. Só que na tradição judaico-cristã há um monoteísmo, há um Deus que cria todas as coisas. Então todas as coisas é uma criatura de Deus e não parte de Deus. Então não existe um panteísmo, certo? O positivismo, submissão do homem aos dogmas. Gente, ó, a gente começa aqui, a gente vê logo. O positivismo, ele é uma tradição que vai entrar em vigor, que vai vigorar com Augusto Comte na modernidade. Então a gente já elimina isso aqui, certo? Letra E, o teocentrismo, concentração predominante na produção intelectual e artística também, né, medieval, que considera Deus no centro do universo. E letra E, né, há um teocentrismo forte, Deus no centro de tudo. Beleza? Vamos à segunda questão. Muito simples aqui, ó. A doutrina de Platão influenciou os primeiros filósofos medievais. Santo Agostinho, né, o bispo de Hipona, e Boécio, autores da Confissão e da Consolação da Filosofia, obras fantásticas. Santo Agostinho, né, das Confissões, e Boécio, autor da Consolação da Filosofia.
Mas a filosofia que predominou na Idade Média, ou seja, a que realmente entrou em vigor, a que prevaleceu, foi a qual? A sofística. Gente, sofística vem dos sofistas. Qual foi o tempo, o período que os sofistas estavam mais presentes? Eles faziam oposição a quem? A Sócrates. Então eles ali estavam no âmbito da filosofia antiga. Os epicuristas vêm de Epicuro, do epicurismo. O epicurismo é uma filosofia helênica, uma filosofia na Grécia já tardia, no final do período grego antigo, e não está presente ali exatamente. Ele está nessa transição, mas não chega de fato à Idade Média. A escolástica, existencialista, a fenomenológica. Fenomenológica e existencialista são correntes que vai surgir na contemporaneidade, onde vai ter como grande expressão, né, como grandes autores dessas correntes, o Husserl, Edmund Husserl, fundador da fenomenologia, o Sartre, né, que é a maior expressão talvez do existencialismo, e o Heidegger, né, que vai ser um grande fenomenólogo, mas também vai ser uma inspiração para os existencialistas. Logo, qual é a filosofia que predomina na Idade Média? É a escolástica, né? Sobretudo na representação do Tomás de Aquino. Terceira questão, dentre as obras do filósofo escolástico, né, então Tomás de Aquino, aquela que se tornou mais famosa, na qual os tratados e os temas de ordem teológica, filosófica, desde as provas da existência de Deus, a criação do mundo, do homem, discussões sobre virtudes, ética e política, ou seja, qual é a obra de Tomás de Aquino que fala de tudo isso, que se tornou mais conhecida? A Suma contra os Gentios, o Tratados Lógicos Filosóficos, a Crítica da Razão Pura, a Suma Teológica. Bem, Tratados Lógicos Filosóficos é uma obra de muita significância, importantíssima, mas de um pensador contemporâneo chamado Ludwig Wittgenstein, um autor da filosofia da linguagem. A Crítica da Razão Pura é uma obra monumental de um pensador fantástico, mas esse pensador é o Immanuel Kant, né? Um moderno. Logo, sobram duas alternativas, A e D. A Suma contra os Gentios e a Suma Teológica são as duas principais obras de Tomás de Aquino. Entretanto, a mais conhecida, de maior extensão, a que ganhou mais popularidade, trata de tudo isso aí, é a Suma Teológica. Então, a letra correta, letra D. Eita, e agora que eu vi aqui, ainda tinha a letra E, que seria Cidade de Deus. Cidade de Deus, uma das maiores obras de Agostinho. Então, permanece, né? A letra D é isso, não é correta. E vamos aí à quarta questão, já acabando, né? Ora, entre todas as coisas ordenadas a um fim, é preciso haver um dirigente. Veja aí que a gente tem um pensamento teleológico. Tudo tem uma finalidade. Essa finalidade, ela não vai à toa. Ela não é acidental, ela é guiada, ela tem algo que a dirige, pelo qual se atinja diretamente o devido fim, seu objetivo. Pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto que fosse dirigido ao porto. Ora, todo homem, tem o homem um fim, para o qual se ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diverso em vista de um fim. O que a própria diversidade dos esforços e as ações humanas comprova, portanto, precisa o homem de um dirigente para um fim. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de... O que é que ele falou ali basicamente? Né? Eu expliquei ali um pouquinho na metade do texto, mas veja. Todas as nossas ações têm uma finalidade, mas essa finalidade ela precisa ser guiada, ela precisa ser dirigida. Como um barco, por exemplo, como um navio. Ele precisa, para chegar ao seu fim, para chegar à sua finalidade, ele precisa de alguém que o guie, certo? E aí,
quando ele cita esse trecho aí para justificar a monarquia, por quê? Porque a monarquia, nesse caso, seria capaz de quê? De refrear os movimentos religiosos contestatórios, promover a atuação da sociedade civil na vida política, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística, desassociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Veja, Tomás de Aquino ele não vai entrar nesse mérito do poder temporal e espiritual, é algo que vem causar uma polêmica muito grande posterior a ele, mas a gente lembra que ele vai ter essa sobreposição, né? A gente deve sim obedecer o Estado, mas aí a lei divina ela está acima dele. Mas não se trata disso. A questão não quer, ela quer saber por que a monarquia pode ser um bom regime, né? A reforma da religião por meio da tradição helenística, não, isso não está em jogo. O helenístico é um tempo passado onde Tomás de Aquino não vai ter tanta adesão. Né? A gente chega aí na letra C, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. A gente viu que não tem sentido o Estado se não for para proporcionar uma melhor forma de vida às pessoas. Certo? Então, o que é que se visa em último caso? O bem, mas não o bem de um ou de outro, o bem de todos. Então, o político, nesse caso o monarca, ele precisa agir conforme o bem comum. Seria a letra C, a alternativa correta. Beleza? Finalizando aqui, quinta questão. Se os nossos adversários admitissem a existência de uma natureza não criada por Deus, o sumo bem, quisesse admitir que essas considerações estão certas, deixariam de proferir tantas blasfêmias, como a de atribuir a Deus a autoria de bens, tanto de bens quanto de males. Pois sendo ele fonte de suprema bondade, nunca poderia ter criado aquilo que é contrário à sua natureza. Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? Porque Deus não pode ter sido o criador do mal. Veja, essa aqui eu utilizei o exemplo contrário. Eu comecei lendo o texto, depois eu fui para o enunciado. Né? Não à toa. Se a gente tivesse direto para o enunciado, a gente também, eu tenho certeza que vocês saberiam responder. E aí a gente ganha tempo. Então, primeiro se liga aí. Vamos primeiro no enunciado, depois no texto. Fiz 2 exemplos aí. Nessa eu comecei pelo texto, mas para mostrar. Ó, a gente começa pelo enunciado, a gente ganha mais tempo. Porque aqui está muito claro. O que é que ele quer? Para Agostinho, não se deve atribuir a Deus a origem do mal. Por quê? O surgimento do mal é anterior à existência de Deus. Ora, se tem a noção de Deus como causa de todas as coisas, se tem a noção de Deus enquanto eterno, ou seja, ele é o próprio Criador do tempo, então o mal não pode vir antes dele, senão o mal é superior a ele. Então Agostinho não ia admitir essa questão. Né? Então a gente descarta a letra A. Letra B. O mal enquanto princípio ontológico independe de Deus. Ou seja, o mal teria uma força tão grande que Deus não interferia nele em nenhum momento, estaria totalmente independente de Deus. Se a gente vê pela perspectiva de que Deus criou todas as coisas estariam submetidas ao seu domínio. Né? Então não pode haver uma substância independente. O mal enquanto princípio ontológico independe de Deus, errado, né? Incorreto é o que a gente acabou de ver. C. Deus apenas transforma a matéria que é por natureza má. Se a matéria por natureza fosse má, teria sido também uma criação de Deus. Então, se Deus é bom, ele não pode ter criado o mal. Logo, a natureza em si ela não é má. Pode cortar essa daí também.
D. Por ser bom, Deus não pode criar o que ele é oposto, o mal. Até agora é a alternativa mais correta, mas vamos à letra E, examinar a letra E. Deus se limita a administrar a dialética existente entre o bem e o mal. Ou seja, Deus é existe o bem, existe o mal. Deus não tem muito domínio sobre essa questão, aí ele fica só tentando amenizar as coisas, controlando o bem e o mal. Não, né? Não faz sentido dentro dessa cosmologia. A alternativa correta seria a letra D. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido, que vocês tenham respondido e conseguido responder. Não hesite, gente. Qualquer dúvida, se não ficou claro, se ainda ficou dúvida, pergunta, questiona. Vai ter mais outras fichas aí. Nas outras fichas a gente vai retornar a assuntos que já passaram, vai retornar a filosofia medieval, vai ter assuntos novos e a gente vai estar sempre exercitando aí questões com vários modelos. Isso é só o começo, beleza? Então um abraço a todos e aí espero que tenha sido proveitoso.